tem um outro destaque: a declaração oficial da 16ª Cúpula dos BRICS, publicada nesta quarta-feira, defende uma nova ordem mundial, uma moeda única do bloco e o fim das sanções a ditaduras. Segundo o grupo, o objetivo é promover uma reforma nos principais organismos internacionais, como ONU e FMI, para aumentar a representação e o poder das nações menos desenvolvidas. Além disso, a ideia da moeda única para transações entre os membros é apontada como uma solução para reduzir a dependência do dólar. Além disso, os líderes do grupo, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, ainda criticaram as sanções econômicas impostas de forma unilateral por potências ocidentais como os Estados Unidos contra ditaduras. Segundo os BRICS, essas medidas causam impactos negativos sobre o comércio, desenvolvimento sustentável e os direitos humanos em países como Rússia, Venezuela, Irã e Cuba. Deixa eu chamar o Roberto Mota. Declaração da 16ª Cúpula dos BRICS, Mota, fala em nova ordem mundial, a adoção de uma unidade monetária comum para facilitar as transações e deixar de lado o dólar, fugir da dependência do dólar, e ainda o fim das sanções impostas a ditaduras. Mota. É uma lista de desejos e tanto, né? Nova ordem mundial, Caniato? Onde foi que eu ouvi isso mesmo, nova ordem mundial? Olha, a sigla BRICS foi criada por um jornalista em 2001. Originalmente era BRIC, né? Brasil, Rússia, Índia e China. Depois convidaram a África do Sul, virou BRICS. Agora resolveram convidar a Argentina, Egito, Etiópia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e o Irã. O Milei já disse que não vai entrar em organização com comunista. Então tira a Argentina dessa lista. E não me perguntem qual é o critério que usaram para fazer esses convites. Convidar o Irã para entrar no seu clube? Agora, vocês podem me perguntar para que serve o BRICS? E eu tenho uma resposta. O BRICS hoje virou um instrumento anti-ocidental. É um marionete que serve a interesses, quem sabe, da China. Agora, cabe perguntar se esses são os interesses da nação brasileira. Pois é. Você, delegado Palumbo, o que achou dessa declaração oficial dos BRICS? A cada dia uma novidade, trouxemos as análises e reflexões nos últimos dias, principalmente ontem, com o discurso do presidente brasileiro, mas agora, a partir dessa declaração, uma defesa das ditaduras, mas também pregando uma nova ordem mundial. Eu custei acreditar, viu? Quando eu vi lá, fim da sanção a ditaduras, é realmente uma coisa a se pensar, né? O ser humano realmente não tem limite. Para eles vale tudo para colocar em prática o viés político e ideológico. Basta ver o que acontece aqui com o nosso vizinho, com a Venezuela. Uma ditadura, não está no poder aquele que realmente foi eleito, Edmundo Gonzalez, perseguição, prisões, morte. É isso que eles querem defender? Que esses regimes continuem fazendo o que estão fazendo, oprimindo o seu povo, onde a maioria desses países, aí a população vive em estado de miséria por causa de um viés político ideológico que eles querem, porque querem, como diz o linguajar popular, enfiar a goela abaixo e a gente tem que engolir isso. Aonde que eles entendem que a ditadura é boa? Olha, a democracia para mim é o melhor regime. Agora, você defender que não tenha censura a ditaduras é o fim da picada, Caniato. Você, Cristiano Beraldo, que a gente precisa discutir, refletir sobre o posicionamento dos BRICS, que muitos falam que está parecendo um grupo de países com uma inclinação comunista, né? Mas os próprios países do outro lado falam, não, mas espera aí, não dá para falar isso porque o Brasil está no Ocidente, ou não está? Na verdade, esse tipo de manifestação vindo de uma reunião desses líderes, ela tem um peso muito grande na questão geopolítica, porque é um instrumento de pressão contra os Estados Unidos. A China, ela é o maior dono de dívidas norte-americanas, ou seja, a China é a maior investidora nos Estados Unidos, quase $1 trilhão em dívida norte-americana que a China possui. A China não consegue se desfazer desse volume
dê dinheiro da forma que alguns podem imaginar, que é fácil, vai lá, vende, acabou. Não, não é assim que funciona. E não só os Estados Unidos é dependente da China, como a China também é dependente dos Estados Unidos, porque as fábricas chinesas produzem muita coisa que ainda vai para os Estados Unidos, que é um mercado consumidor gigantesco. Então há uma interdependência. Qual é o problema? É que o fato da Rússia ter sofrido sanções a partir do início da guerra contra a Ucrânia tornou a vida financeira da Rússia mais difícil. Por quê? Os bancos, quando o banco tem algum tipo de operação nos Estados Unidos ou depende de transações em dólar de alguma maneira, esse banco não pode mais operar pagamentos, fazer transações com a Rússia. Então isso gera uma dificuldade para a Rússia. E a Rússia tem feito muitos dos seus negócios com base no yuan chinês, já saindo da referência do dólar. Só que aí tem um outro problema. Essa grande parte da dívida norte-americana que a China detém através de seus bancos. Então, os grandes bancos chineses também não podem simplesmente dar uma banana para os Estados Unidos e dizer, não, eu não vou respeitar as sanções e vou continuar fazendo negócio com a Rússia. Então, a situação da Rússia, ela é sim delicada. E em razão desta dependência da China sobre os Estados Unidos, não há, neste momento, como a China virar as costas para os Estados Unidos e dizer assim, vamos agora nós aqui, eu vou assumir essa posição de liderança. Então, é uma manifestação de pressão no momento em que os Estados Unidos está fraco, porque Joe Biden, presidente norte-americano, claramente não está na sua perfeita forma intelectual para exercer esse mandato tão importante. E a gente terá a eleição, que agora, enfim, será concluída no dia 5 de novembro. Saberemos se Kamala Harris, sucessora, vice-presidente atual e eventual sucessora de Joe Biden, através do Partido Republicano, vai ser eleita, e aí teremos o mundo ainda nessa situação de fragilidade, ou se Donald Trump vencerá as eleições e terá a oportunidade, não quer dizer que fará, mas terá a oportunidade de ter outro tipo de diálogo que possa levar a uma solução, tanto da questão entre Rússia e Ucrânia, quanto a questão de Israel com o Irã, e aí envolvendo outros players ali do Oriente Médio. Pois é, inclusive nesse documento oficial há também menção a essas guerras citadas pelo Cristiano Beraldo. A declaração de Kazan expressa preocupação com a situação no Líbano e também a situação dos palestinos na faixa de Gaza. Deixa eu só trazer uma outra informação que a gente separou para compartilhar com você que nos acompanha, ainda falando desse encontro lá na Rússia, porque Dilma Rousseff deve ser reconduzida à presidência do Banco do BRICS. Em aceno ao Brasil, o líder da Rússia, Vladimir Putin, vai abrir mão do direito de indicar o próximo chefe da instituição em favor da ex-chefe do executivo brasileiro. O governo federal recebeu o gesto de Putin positivamente, já que havia uma preocupação sobre a viabilidade do banco devido às sanções impostas a Moscou. Dilma foi indicada ao comando do Banco dos BRICS pela atual gestão em fevereiro de 2023 para substituir Marcos Troirro, em nome de Jair Bolsonaro. Além da Rússia, Dilma tem o apoio da China, país que ela também possui uma boa relação e chegou a receber, inclusive, recentemente, uma honraria de Xi Jinping. Você, Mota, que inclusive recentemente fez uma entrevista, salvo engano, com Marcos Troirro, não foi, Mota? Inclusive tratou de várias questões. Enfim, notícia em destaque, Dilma Rousseff foi presidente do Brasil, passou pelo processo de impeachment, deve continuar na presidência do Banco do BRICS. Mota. Tem um ditado antigo, Caniato, que diz: quem tem padrinho não morre pagão. Traduzindo para a geração mais nova, né, os millennials, isso quer dizer o seguinte: ao invés de estudar, trabalhar, se esforçar e se sacrificar para construir uma carreira, no Brasil é muito mais negócio você ter amigos em posições de poder. Né? Eu já conheci algumas pessoas assim. Elas passam a vida inteira pulando de um cargo de assessor para um cargo comissionado, para um carguinho de subsecretário, para a diretoria de um estatal. Nunca na vida fizeram nada de verdadeiramente produtivo.
Só para dar um exemplo aqui, tipo as coisas que o Elon Musk faz, né? Lançar um foguete, colocar uns satélites, criar um carro elétrico, fazer uns robôs. Essas pessoas passam a vida inteira parasitando a máquina pública. É lógico que isso não é exclusividade do Brasil. A nossa tragédia é que aqui isso seja considerado uma das melhores opções de carreira. Você, Cristiano Beraldo, qual a importância do Banco do BRICS e por qual razão escolheram Dilma Rousseff? E, claro, tem um ingrediente político aí na decisão de Vladimir Putin de não indicar o sucessor dessa gestão de Dilma e reconduzi-la à presidência desse banco, né? Olha, Caneta, é só a gente fazer uma análise do que veio de investimento concreto de longo prazo para o Brasil a partir até daquela viagem feita no primeiro ano de governo, ao custo de milhões de reais, levando uma turma enorme de empresários, alguns desses empresários até presos no passado por corrupção, mas estavam lá ao lado do poder, sendo chancelados pelo governo brasileiro, que tem a presidente do Banco dos BRICS. Poderia estar financiando projetos a rodo aqui para resolver inúmeros gargalos que até hoje nós temos na nossa infraestrutura, por exemplo. Mas não, isso não está acontecendo. O que está sendo discutido é a China colocar dinheiro no Brasil a partir do programa que eles têm, que é a nova Rota da Seda, onde a China faz investimentos em infraestrutura e domina aquela infraestrutura para que sirva de canal de escoamento de produção, sobretudo agropecuária, para a China. Então, não é que o Brasil está atraindo investimentos. Neste caso, do Brasil aderindo a esse projeto chinês, o Brasil estará se vendendo, reconhecendo a sua incompetência e incapacidade e se rendendo a um país estrangeiro que vai dominar parte da nossa infraestrutura estratégica. Então, não tem nenhum ganho para o Brasil diante dessa relação maravilhosa, tão maravilhosa que rende o equivalente lá ao título de cidadão honorário, medalha de honra ao mérito, sei lá qual foi a medalha dada à presidente dos BRICS, do Banco dos BRICS, e essa garantia de recondução à presidência do banco. Foi por mérito? Quais foram as conquistas, as melhoras, as entregas? Porque qualquer presidente de qualquer empresa, sobretudo de banco, só consegue ficar no cargo se apresentar resultado. Mas nesse caso, como o Mota descreveu aqui de forma perfeita, não é a competência, é a amizade, é a troca, é tudo aquilo que não deveria interferir numa decisão que deveria ser estritamente técnica. Pois é, a presidente do Banco de Desenvolvimento do BRICS foi presenteada por Xi Jinping com a Medalha da Amizade. Essa foi a honraria que parece que é a maior honraria concedida a estrangeiros, salvo engano. E claro, a nossa audiência também é muito espirituosa, né? Sempre enviando mensagens curiosas, tentando imaginar as reuniões feitas no Banco do BRICS e possivelmente em algum momento o debate tenha sido quem é que vai ganhar e perder, né? E alguém deve ter dito. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Você, delegado Palumbo, quem é que vai ganhar e vai perder com essa decisão? Depois disso, eu não sei nem o que dizer, viu, Caniato? Olha, a Rússia não faz nada de graça. É como o Beraldo falou. Tudo bem que eles estão numa guerra, estão se preocupando com a guerra da Ucrânia, mas eu garanto para vocês que a Dilma deve estar bem feliz, né? Afinal de contas, dei uma pesquisada aqui, um salário de 295 mil é um belo salário, né? E não precisa de merecimento. Quando você está num cargo que as pessoas te indicam, basta você ser amigo do rei. Se você é amigo do rei, você faz tudo. Você viaja em primeira classe, você bate boca com o passageiro de primeira classe e ainda diz, eu sou presidente de banco, querida. Quem se lembra disso? Eu ganho 200 mil reais, 300 mil reais. Eu estou no poder, eu posso fazer tudo. Afinal de contas, eu fui colocada aqui. Me jogaram aqui. Eu não entendo nada de economia, não entendo nada de banco, mas me colocaram aqui e eu vou exercer a minha função. Eu vou colocar uns 30 assessores para ganhar um belo salário e vou ficar aqui tranquilamente esperando os próximos acontecimentos. Não, mas esse é um ponto importante que você traz para a gente discutir com
o nosso time, delegado Paulo Mota, eu me lembro que à época da indicação de Dilma Rousseff para presidir esse banco, houve uma série de questionamentos. Bom, mas ela tem experiência na administração de uma instituição financeira? O trabalho que ela desenvolveu como presidente do Brasil acaba permitindo que ela assuma uma responsabilidade como essa? Enfim, vários analistas na ocasião faziam a seguinte reflexão: parece uma espécie de compensação por parte da atual administração por conta do que ela teria passado, uma situação muito difícil, sofreu demais com o processo de impeachment. Então, muitos entenderam que foi uma espécie de premiação ou, pelo menos, uma compensação por aquilo que ela passou. Bom, curioso que um banco tem uma gestão muito intensa no sentido de você monitorar os índices, se está indo bem ou não está, né? Será que a turma de lá consegue identificar esse movimento que foi feito pelo governo brasileiro? Eu acredito que sim, Caniato. Do lado de lá não tem ninguém bobo. Você está falando de Xi Jinping e Putin. Salvo engano, os dois, cada um já está há mais de 20 anos no poder. Eles têm alguns dos melhores serviços de informação do mundo. Eles sabem com quem estão lidando. Com certeza eles sabem, né, que aquela pessoa presidiu o Brasil no período da maior recessão do último século, né, o período 2015-2016. Tem um outro aspecto dessa questão, que é o seguinte: quando você está encarregado de uma instituição como essa, você precisa ter um mínimo de capacidade de gestão, né? Eu, há muito tempo atrás, trabalhei no Banco Mundial, fui consultor lá. É um ambiente complicadíssimo, que é tornado ainda mais complicado porque você precisa se comunicar numa língua estrangeira. Se você já tem dificuldade de se comunicar em português, imagina, né, num lugar onde ou é inglês ou é chinês. Como é que você faz? Então, eu tenho dificuldade de imaginar, me colocar, né? Você me manda para eu administrar um banco num lugar cuja língua eu não falo, a maioria das pessoas fala aquela língua. Como é que faz? Você fica com um tradutor todo dia, o dia inteiro do seu lado? Eu tenho dificuldade de imaginar esta rotina de trabalho, especialmente levando em consideração que o antecessor naquela posição foi um intelectual do calibre do Marcos Troirro. Aliás, quem não assistiu, eu recomendo que assista o Conexão Mota com o Marcos Troirro. É uma aula de economia e de geopolítica. O Marcos Troirro, ele tem a capacidade de, em 2 ou 3 frases, explicar para você uma situação altamente complexa. Ele torna extremamente simples e você entende exatamente. É justamente o oposto da fama que a sucessora dele lá no Banco dos BRICS tem, né? Tá certo, a gente vai seguir monitorando, acompanhando essas movimentações